Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade, suprema majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor, a ação de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, diante da tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Continuando as nossas meditações, uma satisfação para mim muito grande, Estou muito feliz por esse novo momento, de meditar. Nossa, eu fico ansiosa, gente, para chegar a hora de fazer essas meditações, Vamos meditar o volume 12, Continuando o volume 12. Vamos meditar o trecho do dia 2 de maio de 1917. Como Jesus morria pouco a pouco. Encontrando-me no meu estado habitual, estava a lamentar-me com o meu doce Jesus das suas privações, dizendo-lhe: meu amor, quem poderia pensar que a tua privação me devia custar tanto, Então era um sofrimento para Luísa, Ficar privada de Jesus. Sentia-me morrer pouco a pouco. Cada ato meu é uma morte que sinto, porque não encontro a vida. Mas morrer e viver é mais cruel ainda. Melhor é dupla morte. E meu amável Jesus, de carreira, veio e me disse. Então Jesus vem rapidinho ali para falar, para explicar para Luísa: minha filha, ânimo e firmeza em tudo. O filho da divina vontade tem que ter ânimo e firmeza em tudo. Ou o que não queres me imitar? Jesus, ele tinha ânimo e firmeza. E nós somos chamados a ter ânimo e firmeza, como ele teve. Também eu morria pouco a pouco, conforme as criaturas me ofendiam, Então ele morria pouco a pouco, A gente vê o processo todo que Jesus fez até morrer. Ele não morreu de uma vez, Em seus passos eu sentia o rasgo em meus pés, Nos passos das criaturas, ele sentiu o rasgo dos pés. Mas com tal acerbidade de espasmos capazes de me dar a morte. E enquanto me sentia morrer, não morria. Então, assim, ele sentiu os rasgos por causa dos passos das criaturas, dos pés das criaturas. Ele sentia morrer, mas ele não morria. Conforme me ofendiam com suas obras. Tá vendo? Ele fala que o rasgo dos pés é conforme me ofendiam com suas obras. Quando as criaturas ofendem ele. Gente, a gente for parar para pensar. Quantos lugares que a gente não vai que não condiz a Deus, Com os nossos pés,
A gente vai para tanto lugar que Deus condena, né? E tem lugares que eu creio plenamente que Deus não entra, não. Assim, Ele está com a gente, mas assim, eu creio que tem lugares que é tão forte que Ele deixa a gente entrar sozinho e ficar lá fora, né? Porque ofende demais. Eu sentia a morte em minhas mãos, né? Ele também sentia a morte nas mãos, né? Por causa das obras das criaturas, né? Nós fazemos as obras pelas mãos, né? E pelo cruel rasgo eu agonizava. Olha só. Pelo cruel rasgo das mãos de Jesus, pelas obras das criaturas. Olha só. Ele agonizava, né? Sentia-me desfalecer, mas a vontade do Pai me sustentava, né? Então, quem era que sustentava Jesus? A vontade do Pai, né? Ele veio para fazer a vontade do Pai, né? Então, a vontade do Pai, ele sabia que era aquilo que o Pai queria, né? Morria e não morria. Então, ele morria e não morria, né? Nossa, a paixão de Cristo nossa, é muito forte. Morria e não morria, conforme as palavras más, tá vendo? Conforme as palavras más que eram faladas, né? Que eram faladas pelas pessoas, as blasfêmias horrendas das criaturas se repercutiam em minha voz. Olha só. Olha só, as blasfêmias horrendas das criaturas se repercutiam em minha voz. Olha o que Jesus sofre, gente, com as palavras das criaturas, né? Com as palavras de ofensa, com as palavras de murmúrio, né? Meu Deus, misericórdia, Senhor. Eu me sentia sufocar, afogar, amargar a palavra e sentia a morte em minha voz, né? Ele se sentia a morte na voz, mas não morria. Imagina uma pessoa agonizante, né? Imagina assim, você tá no hospital e a pessoa está ali agonizante, né? Nossa. E Jesus, ele morria e não morria, né? Ele perdia a voz, ele sofria, né? Por causa das palavras, ele ficava como que afogado, amargo, né? Aquelas palavras que falam com Jesus, nossa, deixa ele amargurado, né? Sentia a morte em minha voz, mas não morria, e meu coração dilacerado, conforme pulsava, sentia em meu coração as vidas más. Aí no coração ele sente as vidas más, as pessoas más, né? As vidas más. As almas que se arrancavam ao meu coração estavam em contínuos dilaceramentos, né? Então as almas que não querem, que não aceitam estar no coração de Jesus, que recusam, né? Meu Deus, era de dilaceramentos, contínuos dilaceramentos e lacerações, agonizava. Ele chega a agonizar e morria continuamente em cada criatura, em cada ofensa, não obstante o amor, tá vendo? O querer divino obrigava-me a viver. Eis porque de sua morte pouco a pouco te quero junto comigo, quero sua companhia em minhas mortes. Não está contente? A gente passa por essas mortes, né? Nesse processo, né? Nossa, a gente vê essas dilacerações, imaginar assim, meu Deus,
Meu Deus, aqui agora meditando assim e passando tantas almas, né? Sim, Jesus coloca tantas almas assim no meu coração, né? Que cometem essas atrocidades, né? Pela voz, que xingam, que murmuram, né? Que dizem palavrão, que blasfemam, que falam mal de Jesus, que não acreditam nele, né? O coração dele, né? Que fogem do coração dele. Quantas almas não fogem de Jesus, gente? Quantas almas não buscam sua própria vontade, fazer sua própria vontade, ou, né? Fazer seu próprio eu, né? Não tem um tempo para agradecer a Jesus, né? Só reclama o tempo inteiro, né? Só reclama e ele ali, doido para amar essa criatura, se derramando ali, agonizando para ver se aquela pessoa abre os olhos e vê um mundo diferente, né? E aí o que acontece? Nossa, gente, é muito triste. Misericórdia. Misericórdia, Senhor, misericórdia, né? Um Deus tão bom, que nos deu a vida, né? E aí a gente vê que esse processo da gente também é assim, é pouco a pouco, né? Porque muitas vezes a gente nem tinha conhecimento, né? Antes do livro do céu, dessas verdades, né? A gente nem tinha conhecimento de tudo que Jesus tinha passado para que a gente estivesse aqui, né? E hoje, olha só, quanta coisa que ele passou. Olha só, minha filha, ânimo e fortaleza, né? O que é que Jesus quer de nós, filhos da divina vontade? Ânimo e fortaleza em tudo. Ou que não queres me imitar, ou que não queres me imitar, né? Nós somos convidados, né? Nós somos chamados, os filhos da divina vontade somos chamados a imitar essa vida de Jesus, né? A imitar ele. Também eu morria pouco a pouco, conforme as criaturas me ofendiam, né? Então, pouco a pouco, com cada ofensa que as criaturas faziam, ele morria. Em seus passos, eu sentia o rasgo em meus pés. Então, nos passos errados que a gente dá, ele sente o rasgo nos pés. É como se abrisse aquelas feridas novamente, né? Mas com tal acerbidade de espasmos capaz de me dar a morte, né? Não era um rasgo qualquer, era tão grande esse rasgo que era capaz de dar a morte a ele, né? E enquanto me sentia morrer, não morria. Ele se sentia que ia morrer com aquilo, mas ele não morria. Conforme me ofendiam com suas obras, eu sentia a morte em minhas mãos. Olha só. Aí era outro sofrimento nas mãos por causa das obras, feitas de todo jeito, feitas com interesse, né? Feitas de tantas, meu Deus, né? Nossa, se for enumerar o tanto de obra que o ser humano faz, né? E às vezes até pelos próprios religiosos, pessoas que conhecem, né? Que conhecem Jesus. E pelo cruel rasgo, né? E pelo cruel rasgo eu agonizava. Pelo cruel rasgo das mãos de Jesus ele agonizava. Sentia-me desfalecer, mas a vontade do meu Pai me sustentava. Então, quem que sustenta a gente? Jesus. Jesus. Só Ele. Né? Não tem marido, não tem esposo, não tem filho, não tem ninguém que sustente a gente, que ame a gente mais que Ele. Que quem sustentava Ele era o Pai e hoje Ele nos sustenta. Por isso que Ele fala que nós temos que ter ânimo e firmeza.
morria e não morria. Imagine você ficar agonizando. Morria e não morria, né? Conforme as palavras más, olha só, conforme as palavras más, as blasfêmias horrendas das criaturas se repercutiam em minha voz. Então as palavras más, as palavras que todo mundo falava com ele se repercutiam na voz. Palavras horrendas, né? Eu me sentia sufocar, né? Por causa da sujeira das palavras, né? Da monstruosidade das palavras, ele se sentia sufocar e ele ainda se sente sufocar. Quando a gente reclama, quando a gente murmura, quando a gente fica cheio de mimimi, cheio de coisinha, né? Sufocar, afogar, amargar. A palavra, e sentia a morte em minha voz. Aí ele sentia a morte na voz, ele foi morrendo pouco a pouco. Meu Deus do céu, misericórdia. Mas não morria, e meu coração dilacerado, conforme pulsava, sentia em meu coração as vidas más, né? Imagine Deus, Jesus saber, gente. Jesus sabia tudo o que ia acontecer com ele, porque ele, na vida íntima, fala que Jesus já tinha o uso da razão desde o ventre de Nossa Senhora. E ele já fazia reparação dentro do ventre de Nossa Senhora, né? Por essas vidas más, né? Pelas criaturas que iam fazer coisas horrorosas. As almas que se arrancavam, e meu coração estava em contínuos dilaceramentos. Então o coração dele se dilacerava continuamente, e lacerações agonizava e morria continuamente. Então ele sofreu muito mais, o coração dele sofreu muito mais pelas vidas más do que pela própria lança que atravessou o coração dele, né? Em cada criatura, né? Em cada ofensa, não obstante o amor, né? Então ele suportava tudo isso por causa do amor, por amor a nós, né? Por amor, mesmo as almas más, né? As pessoas más, ele veio para esses também. O querer divino obrigava-me a viver. Então, o que era que obrigava ele a viver? A divina vontade, o querer divino. Eis porque de sua morte pouco a pouco. Por isso que a Luísa morria pouco a pouco. Te quero junto comigo, quero sua companhia em minhas mortes, né? Então, quando a gente passa por essas mortes, como Jesus passou, e a gente passa com firmeza, com ânimo, a gente está repetindo a vida dele. E a gente morre junto com ele, passa pelo mesmo processo que ele. Não está contente? Aí ele pergunta para ela: Luísa, você não está contente por você passar por esse processo junto comigo? Né? Você ter a mesma morte que eu tive, eu morrer junto com você, né? É maravilhoso, né? Assim, é maravilhoso assim, gente. É maravilhoso por esse amor tão grande de Deus, né? Por esse amor tão grande. O amor de Deus, o amor de Jesus por nós é muito grande. É muito grande demais. Um Deus tão grande que passou por tudo isso e ainda passa e não desiste da gente. Jesus não desiste da gente. Isso que é mais maravilhoso em Jesus, né? Ele não desiste da gente, né? De jeito nenhum. Ele está lá a todo tempo junto com a gente, né? E nos amando constantemente, né?
mesmo que a gente muitas vezes nem reconheça, né? Mas nós, filhos da divina vontade, nós somos chamados a reconhecer. Com a gente é diferente. A gente vive essa vida dele. É morrendo e ressuscitando, né? Morrendo e vivendo. Morrendo e vivendo. E a gente fica cada dia mais parecido com ele, né? Amém.